O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O poderoso fez por mim maravilhas. Santo É o seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Daí do Monte Carmelo, o Monte Carmelo nos remete a Elias e a batalha que ele travou para defender a pureza da fé. Israel tinha se prostituído espiritualmente, havia uma grande confusão. A confusão é coisa própria do demônio, para confundir, dispersar as pessoas, deixar as pessoas sem rumo, sem direção. Mas o profeta, ele é mordaz, ou seja, ele não vem para dizer meias palavras, ele vem para dizer: a verdade é essa, e quem não segue a verdade não está com Deus, não é de Deus. E foi por isso que ele arrumou aquela briga imensa com os profetas de Baal e foi perseguido cruelmente. Mas Deus venceu, porque o profeta foi fiel e combateu a falsa religião, combateu as falsas doutrinas, ele defendeu a pureza da fé. E a gente diz: mas nós muitas vezes corremos um grande risco, porque a gente prefere aquilo de que gostamos do que muitas vezes a verdade, que contrasta com o nosso modo de pensar e de querer. E às vezes a gente nem se dá conta que estamos trilhando por um caminho que não é o melhor caminho. Por isso que eu disse, todos precisamos de orientação, todos precisamos. Agora você tem que ter cuidado, para não se deixar guiar por um cego na fé, um cego espiritual. Como é que você vai descobrir que uma pessoa é um guia cego dentro da espiritualidade? Seja até um diretor espiritual. Se ele der razão às tuas paixões, se ele der razão às tuas mágoas, se ele der razão aos teus desatinos. O primeiro sinal que um diretor mostra que é de Deus é quando ele te conduz para o caminho da humildade e da obediência. Ah, mas eu tenho muitas razões para desobedecer. E ele vai dizer para você: não existe razão nenhuma, nem mil e nenhuma sequer,
que justifique uma desobediência. Então, é aí que você vai entender quem é que pode guiar e quem é que não pode guiar. Isso é um risco muito grande, é um perigo, porque nós estamos permeados de falsos profetas, ilusionistas, que semeiam discórdias. Então a primeira coisa, deixa tocar nos espinhos, dói, mas é para você saber mesmo que dói, mas é necessário. Às vezes o remédio faz doer, mas ele vai curar. Para tirar aquele espinho que está encravado, às vezes a pessoa, é melhor deixar aqui, mas se deixar, você não vai aguentar, vai infeccionar e você vai morrer. É preciso tirar. Ah, mas vai doer muito? Vai doer muito. É assim que precisamos arrancar o pecado que está entranhado em nossos corações. E muitas vezes preferimos botar um azeitinho ou um gelinho para disfarçar. Não brinque com o inimigo. Precisa arrancar a unha dele que ficou aí presa no teu coração. Se não arrancar, vai ser a sua morte. Ele vai gangrenar o teu coração total. Então é preciso arrancar o mal pela raiz, como diz o ditado, não é verdade? E é preciso, gente, arrancar o mal pela raiz. Então a gente não pode brincar com o pecado. Eu estou falando dessa maneira figurada, porque de fato foi essa a batalha tremenda que o profeta de Deus empreendeu. Foi difícil para ele? Foi difícil para ele. Quem mais sofreu foi ele. Foi ele que mais sofreu. Por quê? O povo não queria. Muitas vezes as pessoas não querem a verdade que liberta. As pessoas preferem a corrupção que faz acomodar. Eu estou levando vantagem, isso não está me incomodando, então eu não tenho nada a ver. Aí que está o problema. E o diabo, você que pensa que o mal não vai chegar na tua casa. Enquanto está na casa do vizinho, está bem, eu vou fechar a minha porta. Você fechou a porta, mas a brecha já está aberta, porque você é egoísta, porque você é acomodado, porque você está relativizando o poder do mal, você está brincando com fogo e vai se queimar. A brecha já foi aberta. Eu fechei a porta. Não adianta, ele vai entrar pelos fundos. E quando você pensar que não, já é tarde. A casa foi invadida. Então, essa palavra nos adverte. E eu estou falando isso por conta de quê? Desse Monte Carmelo. Esse monte é mais do que aquele monte que tem lá em Israel. Esse monte, na verdade, é Cristo. E nós somos convidados a subir esse monte. O caminho não é fácil, é um desafio atrás do outro. Tenho atendido muitas pessoas que dizem: padre, eu desisti de rezar porque está muito difícil rezar. Eu comecei a rezar e são dores, são problemas, parece que o diabo resolveu jogar tudo em cima de mim. Pois é. E a pessoa às vezes acaba e desiste. E Deus está com você. Deus está contigo. O inimigo está irado, mas ele não pode nada contra você. Mas no momento que você desiste, você já deu a ele o deixa, como a gente diz. Você deu um gancho. Você deu um gancho. E ele vai te puxar. E ele vai te puxar. Então, meus irmãos, é isso
que o Senhor diz aqui que acima de tudo é preciso obedecer. Qual é a grande virtude de Nossa Senhora? Naturalmente, a fé, mas a sua obediência. E a obediência a quê? A Deus e a sua palavra. Ah, mas eu não concordo. A gente obedece a Deus, a gente só pode obedecer. Só. A obediência é uma expressão de amor. Obedecer não é se submeter à vontade arbitrária do outro. O outro que diz, eu mando, você faz o que eu quero que você faça. Às vezes a gente pega a palavra obediência e aplica para as relações de opressão que existe na vida. A obediência não é opressão. É verdade que não é fácil. Muitas vezes você renunciar a fazer do seu jeito para fazer de outro modo. Mas Deus sempre vai mostrar na frente que a obediência sempre traz grandes benefícios. Ouse obedecer a Deus e você vai ver os dons que você vai ganhar, que você vai receber. Deus vai cumulando as almas simples e obedientes, humildes e fiéis. Deus vai ornando essas almas com dons maravilhosos. E esses dons, eles não são em si, como nos diz o apóstolo São Paulo. São Paulo tem uma passagem belíssima da carta aos Efésios, quando ele fala um pouco dos dons carismáticos, quando ele diz assim que Deus nos escolheu, mesmo antes da criação, Deus nos escolheu e para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. E é verdade. Deus não nos chamou para sofrer, ou sobretudo para ser humilhado. Não leve nunca para esse lado. Quando a gente faz por amor, eu até citava esses dias um exemplo da pequena árabe. Isso também se fez com muitos santos, que eram muito humildes, e às vezes um superior, um pouco duro, dava como castigo fazer um serviço braçal terrível, como por exemplo acontecia com a pequena árabe. Os piores serviços era para ela, Santa Maria de Jesus crucificado. E você pensa que isso a humilhava? Não, pelo contrário. Ela fazia questão de fazer os piores serviços, aquilo que ninguém queria fazer, ela fazia. E isso deixava ela triste ou com raiva? Pelo contrário, ela fazia com uma alegria, com uma entrega tão grande. Por quê? Porque ela estava servindo a Deus. Servir a Deus, e o segredo é esse: servir a Deus e não aos homens. Ah, mas me foi mandado fazer. Pois faça para Deus e por Deus, e você vai ver a diferença quando você faz pelos homens e para os homens. E a obra de Deus, ela tem que seguir por esse caminho, meus amados irmãos. Por isso que Jesus aqui nesse evangelho, a gente fica até, muitos ficam assim: meu Deus, Jesus não atendeu a sua mãe. Ela chegou lá e ele disse: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Pelo contrário, Jesus aproveitou essa oportunidade para exaltar a fé e a obediência de sua amada e querida mãe. Você se acha um bom filho? Pois, ou não? Você se acha um bom filho? Tem carinho e atenção com sua mãe? E você imagine Jesus. O que você acha que
como que Jesus agia com Nossa Senhora. Pode ter certeza que ele foi o melhor de todos os filhos. E ela foi a melhor de todas as mães. E a gente diz, mas por que ele falou dessa forma? Ele está elogiando a mãe dele. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É aquele que escuta e pratica a palavra de Deus. É aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem mais do que Nossa Senhora cumpriu a vontade de Deus e obedeceu a Deus em toda a face da terra? Pode dizer o nome de alguém? Não existe. Ela é a serva por excelência. Por daí o nome bonito, que eu falei outro dia, brinquei até com ironia. Ele disse, eu também não gosto desse nome, que eu não gosto do nome missionário, missionária, porque infelizmente esse nome foi ideologizado e subiu na cabeça de muita gente. E o nome mais apropriado para nós é o nome de servo e de serva, é o melhor nome. Um servo de Deus, uma serva de Deus. É assim que o Papa escreve, quando ele subscreve, uma assinatura, e ele está escrito já nos documentos assinados pelo Papa, quando ele coloca lá, Papa Franciscus, servo servorum Dei, servo dos servos de Deus. Ou seja, ele, como Jesus disse, quem quiser ser o maior, o primeiro, seja aquele que serve mais. Então somos todos servos. E quando nós somos servos, nós não somos mais uns que os outros. Somos? Não. E de fato, como irmãos e servos que somos, nós somos iguais. O que pode nos distinguir é a responsabilidade e a função que cada um tem. Como nos ensina o sábio, tremendo Santo Agostinho, ele diz que o que gera maior prazer e alegria é aquilo que nós somos com os outros. O que é que nós somos com? Irmãos. Nós somos irmãos, todos filhos de Deus. E não aquilo que nós somos para os outros. Ele dizia, eu sou o bispo, ele dizia, porque ele era bispo de Hipona, mas com vocês eu sou um irmão. Ele dizia, é isso que faz de mim verdadeiramente um filho de Deus. E com isso ele enaltecia a grandeza do sacramento do batismo como o grande sacramento. Porque o batismo é que nos faz irmãos, filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus. Por isso que Jesus, quando ele instituiu a Eucaristia, o que é a Eucaristia? Eucaristia é serviço, é ação de graças, mas é sobretudo um serviço. Então a posição do padre ou do bispo, ou daquele que preside, não é uma posição de honra, de destaque, de brilho, que a pessoa diz, eu quero brilhar, então procure um palco, porque a igreja não é palco e nem é lugar de brilhar. Aquele que preside a liturgia, in persona Christi, ele é um sinal. A grandeza não está nele, na pessoa, mas é em Cristo. E eu estou servindo a Cristo nessa função de sacerdote. Mas eu não sou melhor que você. Não.
Se eu achar que eu sou melhor do que você, eu já caí. Eu não sou melhor que você. Ah, mas sim, essa é uma função, é uma missão que eu assumi. E devo ser fiel a ela, devo honrar essa missão que recebi de Deus. Mas isso não me faz ser melhor do que vocês. Por isso esse sábio ensinamento de Santo Agostinho diz justamente isso. Aquilo que eu sou para vocês, para mim é motivo de grande preocupação, porque de fato é uma grande responsabilidade. Aquilo que eu sou com vocês, na verdade, é a alegria, o prazer da minha vida. Ser irmão, ser parte dessa família, percebe? Então, por isso que Jesus, quando ele chamou os apóstolos, logo depois de instituir a ceia, o que ele fez? Lavou os pés deles todos e disse: agora vocês vão fazer a mesma coisa. Então, qual é a missão mais importante? Falando assim numa palavra muito simples, a missão mais importante de um sacerdote é lavar os pés dos seus irmãos, que são vocês. Esse lavar os pés tem um sentido muito profundo, mas de fato a nossa missão é essa. Não é eu não sou melhor, e não é, de fato, a dignidade não é minha, a dignidade é dele. E é esse o sentido do serviço. Vocês veem como às vezes a gente desvirtua as coisas? É obra do demônio. O demônio faz a gente achar que a gente é aquilo que a gente não é. E Nossa Senhora sabia muito bem qual era o lugar dela, o papel, e ela cumpriu como ninguém. Por isso que quando aparecem alguns abestados dizendo que Nossa Senhora afasta do centro da fé, que é Jesus, isso é uma ignorância muito grande. Me perdoe falar assim, porque Nossa Senhora é uma serva fiel, que amou a Deus mais do que você e do que eu, e que serviu a Deus mais do que você e do que eu. E o lugar que é dela não fui eu que dei, nem você que deu, e nem ninguém vai tirar, porque foi Deus quem deu a ela o lugar que ela ocupa. Deus. Ela não é o centro, mas ela está no centro. Ela está no centro do mistério. Aquela imagem belíssima do Divino Pai Eterno, que coloca Nossa Senhora ali, ou aquela imagem bela, ela sendo coroada, esse é o lugar que Deus deu a ela. Ela é uma serva fiel. Ela é humana como eu e como você. Eu não diria isso. Ela foi preservada do pecado. Então ela não é igual a mim nem a você. Ela é aquilo que nós seremos um dia. Mas ela já é. Ela é pura. Ela é santa. Ela é perfeita. Agora ela tem um algo a mais que nenhum de nós vai ter nenhum dia sequer. Ela é a mãe do Salvador. Quem é que pode tirar isso dela? Ninguém. Ela é a mãe do Redentor. E o sangue redentor de Jesus é o sangue dela. E ela assumiu tudo isso por amor. Como nos ensina Santo Agostinho, ele diz assim: ela, antes de gerar, pela ação do Espírito Santo, o menino Jesus no seu ventre, ela já tinha gerado no coração, pela fé. Ela foi mãe antes no coração e na fé do que na carne. E por isso ela obedece a Deus. Eis aqui a tua serva,
faça, olha como é que ela se apresenta diante de Deus. A serva do Senhor. Isso é um nome maravilhoso, belíssimo. Ser servo de Deus, poder servir a Deus, não tem honra maior, meus irmãos, do que ser um servo de Deus. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ponto. E tudo aconteceu. E ela fez isso a vida toda. Ela nunca murmurou, ela nunca duvidou, ela sempre confiou, silenciosa, sofrendo, levando na alma e no coração, com o coração transpassado, mas ela sempre confiou em Deus. Ela é toda de Deus, toda pura, toda bela. E de onde vem a pureza e a beleza de Maria? Das suas atitudes, daquilo que envolve a sua vida, a humildade, a simplicidade, a obediência, o seu amor a Deus. A simplicidade, a humildade, a obediência são frutos desse amor. Quem não ama, não obedece. Quem não ama, não se submete. Quem não ama, não serve. Essa que é a verdade, gente. A gente pode fazer 1000 coisas por interesse, se a gente não ama. Se nós amamos a Deus, nosso maior desejo é servir a Deus, não tenha dúvida disso. E é isso que Deus mais deseja, que nós o amemos, porque Ele nos ama. E é isso que Jesus está dizendo aqui, falando que o ideal é que um dia cada um de nós tenha uma fé como a de Maria, e que sirva a Deus como Maria serviu e como ela serve, de forma incondicional. E é isso. Percebe? Então não tem nada ao contrário, pelo contrário, essa palavra é uma das mais tremendas que tem na Escritura, que revela a grandeza de Maria, a serva de Deus. Olha quando ele diz aqui: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E eu quero concluir justamente de novo perguntando: você acha que alguém fez a vontade de Deus mais do que Maria? Foi fácil passar por tudo que ela passou, ser crucificada com o filho. Como é que você vê uma mãe ao pé de uma cruz, vendo o seu filho ser massacrado como ele foi? E muitos dizem: ela não estava lá na cruz. Você acha que não? Ele sabe que ela estava lá, com ele. E essa era a sua maior dor. A maior dor de Jesus não era o que ele sofria na carne, mas ele sentia o sofrimento da mãe. No entanto, a presença dela era um bálsamo para ele, porque ela está ali como uma mãe piedosa, confiando, como quem diz assim: não desista, em frente, vá em frente, você vai vencer. É como uma mãe que sofre junto com o filho, e ela sofreu junto com ele. Então, ela participa da redenção. Eu não tenho dúvida, e é esse o ensinamento da igreja para nós,
e da Sagrada Escritura também. Para quem quer ler a Sagrada Escritura com os olhos da fé e do amor, sabe que ela nos redimiu junto com Ele. Ele é o nosso Salvador, mas ela está junto com Ele. É tanto que dali da cruz, Ele pede que ela não nos deixe sós, como ela o acompanhou até na cruz. E só uma mãe faria isso. E ela não nos deixou sós. Ela é nossa mãe, ela é nossa intercessora, e ela é muito mais do que isso. Ela é o nosso refúgio, é o refúgio dos pecadores. Ela é mãe de misericórdia, ela é a mãe do belo amor, é a mãe do amparo, é a mãe do perpétuo socorro. E nós vamos encontrando 1000 situações em que ela é a mãe que ampara e jamais abandona os seus filhos. Por isso, é muito bom falar para Nossa Senhora como o Padre Pio falava. Era a palavra que mais consolava Padre Pio. Ele dizia isso: é chamá-la de minha mãe, porque ela estava muito presente no sofrimento, nas angústias que ele sofreu, as perseguições, as torturas, tanto sofrimento, tanto abandono, e ele sabia, e ela estava com ele, ela o consolava. E a palavra mais doce que ele tinha para chamar era ela é minha mãe. Como se uma criança abandonada encontra os braços de uma mãe que o acolhe. Assim, Padre Pio se colocava com Nossa Senhora. Ela é minha mãe. E ponto. E um dia, é tanto que um frade um dia disse: Padre Pio, o senhor é tão íntimo de Nossa Senhora, o senhor conversa com ela, e conversava mesmo, me dê uma ideia para fazer uma pregação sobre Nossa Senhora. O Padre Pio era muito ríspido, assim, no modo de ser, mas ele era um homem extremamente sincero, mais dócil. Às vezes a gente confunde as coisas. E ele olhou para o frade e disse: ela é sua mãe. E ele não entendeu, disse: mas eu queria um pensamento. Ele falou: e o que você quer, o que mais? Você vai falar da sua mãe. Como quem diz assim: não adianta você falar de Nossa Senhora sem procurar ter a intimidade com ela. É como se ele dissesse para aquele frade: meu filho, vá ali rezar, reza o rosário e invoca a presença, a manifestação do carinho dessa mãe. Você vai sentir, você vai experimentar que ela é sua mãe, e é isso que você vai falar ao povo. Vai falar a esse povo que vive num mundo que só sabe açoitar. Vai falar para esse povo que eles têm uma mãe que cuida, uma mãe que ampara, uma mãe que protege, uma mãe que dá a vida também por eles. Pois era isso. E de fato, é pura verdade. É essa a relação que a gente deve construir com Nossa Senhora. Isso está presente no Carmelo. Ela é a nossa mãe. E ela está aqui. Ela está presente. Por isso ela deu aquela veste, como quem diz: a minha veste para protegê-los de todo o assédio do mal, que é o escapulário, quando entrega a São Simão Stock, que foi o primeiro superior. Está aqui a relíquia, minhas mãos, um pedacinho de osso de São Simão Stock. Daqui a pouco eu vou fazer a bênção com o relicário. Amém? Amém. Então, Nossa Senhora é sua mãe. Não tem nada maior do que isso. E você pode
sempre se alegrar por poder dizer: ela é minha mãe. Amém.